A paz e a graça do Senhor seja convosco. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, prontos para mergulhar na palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Sabemos que o mundo está cheio de desafios e muitas vezes somos bombardeados por mensagens negativas e confusas. É fácil nos sentirmos perdidos e desanimados diante de tantas vozes que tentam nos desviar do caminho da verdade. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Deus está conosco, e Ele nos deu a sua palavra como uma bússola para nos guiar em meio às tempestades da vida. A Bíblia é a nossa fonte de verdade, esperança e encorajamento. No vídeo de hoje, vamos desmascarar algumas das mentiras mais comuns que o diabo usa para nos afastar de Deus. Prepare-se para uma jornada de descoberta e libertação enquanto aprendemos a combater essas mentiras com a verdade poderosa da Palavra de Deus. Você já se pegou questionando se a Bíblia é realmente verdadeira? Talvez você tenha se perguntado se as histórias, os ensinamentos e as promessas contidas nela são de fato confiáveis. Essas dúvidas são mais comuns do que você imagina. Em um mundo cheio de diferentes perspectivas e ideologias, é natural que em algum momento da vida, especialmente em momentos de aperto, a dúvida tente se infiltrar em nossos corações. Vivemos em uma era de informação, onde somos constantemente bombardeados por opiniões e teorias que podem nos fazer questionar nossas crenças mais profundas. O inimigo da nossa alma, o diabo, é mestre em plantar sementes de dúvida. Ele usa nossas inseguranças e medos para nos afastar da verdade. Ele sabe que se conseguir nos afastar da palavra de Deus, pode nos levar por caminhos perigosos e nos impedir de viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Ele sabe que se conseguir nos afastar da palavra de Deus, pode nos levar por caminhos perigosos e nos impedir de viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós. A dúvida pode nos fazer sentir isolados, como se estivéssemos caminhando sozinhos em um caminho escuro, sem direção ou propósito. Mas eu quero te encorajar a não dar ouvidos às mentiras do inimigo. Em vez disso, volte-se para Deus em oração e busque a verdade em sua palavra. A Bíblia é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e completamente confiável. Ela é um farol de luz em meio à escuridão, guiando-nos e nos dando esperança. A Bíblia é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e completamente confiável. Ela não é apenas um livro antigo, mas uma fonte de sabedoria e orientação para nossas vidas hoje. Cada página está repleta de promessas e ensinamentos que podem nos ajudar a enfrentar os desafios diários. Ela tem sido fonte de sabedoria, orientação e consolo para milhões de pessoas ao longo dos séculos e continua a transformar vidas até hoje. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a Bíblia tem sido um alicerce para aqueles que buscam a verdade e a paz. Ela tem o poder de transformar corações e mentes, trazendo renovação e esperança. Em momentos de dúvida, lembre-se que Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. Não importa quão difícil seja a situação, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos fortalecer. Sua palavra é um refúgio seguro, uma âncora firme em tempos de tempestade. Busque a Deus em oração. Peça a Ele que fortaleça a sua fé e te dê discernimento para entender a sua vontade. A oração é uma poderosa ferramenta que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Quando nos voltamos para Ele com sinceridade, Ele nos ouve e nos responde, enchendo-nos com sua paz e sabedoria. Não permita que a dúvida te afaste de Deus. Em vez disso, use esses momentos como uma oportunidade para se aproximar ainda mais dele, confiando que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Todos nós já nos vimos, em algum momento, tentados a acreditar que somos exceções à regra. É uma tentação sutil.
que se insinua em nossos pensamentos quando enfrentamos dilemas morais ou espirituais. A ideia de que, de alguma forma, nossas circunstâncias são únicas e, portanto, merecem um tratamento especial pode ser incrivelmente atraente. No fundo, podemos até pensar: Deus vai entender, Ele não vai se importar com essa pequena falha, Ele fará uma exceção no meu caso. Esse pensamento pode surgir em momentos de fraqueza, quando estamos cansados, estressados ou enfrentando desafios que parecem insuperáveis. É fácil justificar pequenas transgressões quando acreditamos que nossas intenções são boas ou que as circunstâncias nos forçam a agir de determinada maneira. É um pensamento sedutor que nos alivia da responsabilidade e do peso das consequências. A ideia de que podemos escapar das regras que se aplicam a todos os outros nos dá uma sensação temporária de alívio e liberdade. No entanto, essa sensação é ilusória e perigosa, pois nos afasta da verdade e da retidão. Essa é mais uma das artimanhas do inimigo, uma forma de nos desviar do caminho da retidão e da obediência a Deus. O inimigo sabe que, ao nos fazer acreditar que somos exceções, ele pode nos levar a justificar comportamentos que, de outra forma, reconheceríamos como errados. Ele planta a semente da dúvida e da autoindulgência, fazendo-nos questionar a necessidade de seguir os mandamentos de Deus com rigor. Ele nos sussurra que somos especiais demais, que nossos desejos e necessidades justificam a desobediência, que Deus vai fazer vista grossa para as nossas transgressões. Esses sussurros podem ser convincentes, especialmente quando estamos em momentos de vulnerabilidade. Podemos começar a acreditar que nossos desejos são mais importantes do que a vontade de Deus e que nossas necessidades justificam qualquer ação que tomemos para satisfazê-las. Mas a verdade, meus amados, é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama a todos igualmente e espera que todos sigamos seus mandamentos com a mesma dedicação e reverência. Não há favoritismo no reino de Deus. Todos somos chamados a viver de acordo com seus princípios. Ele é justo e imparcial, e as suas leis se aplicam a todos nós igualmente. A justiça de Deus é perfeita e inabalável, e ele não pode ser influenciado por nossas tentativas de manipulação ou autojustificação. Suas leis são claras e aplicáveis a todos, independentemente de nossas circunstâncias pessoais. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Então Pedro começou a falar: Agora estou começando a entender que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, as que o temem e praticam a justiça, lhes são aceitáveis. Este versículo nos lembra que a aceitação de Deus não se baseia em nossa nacionalidade, status social ou qualquer outra característica externa, mas em nosso temor a Ele e em nossa prática da justiça. Não se iluda com a falsa segurança da exceção. Acreditar que somos exceções pode nos levar por um caminho perigoso e sinuoso, cheio de armadilhas e desvios que nos afastam de Deus. A falsa segurança que sentimos ao nos considerarmos exceções é, na verdade, uma armadilha que pode nos levar à ruína espiritual. A justiça de Deus é perfeita e Ele não pode ser enganado. Ele vê além das nossas justificativas e desculpas, enxergando a verdade de nossos corações. Não podemos esconder nada de Deus e tentar enganá-lo é fútil. Sua justiça é infalível e Ele julga com base na verdade absoluta. Em vez de buscarmos atalhos e justificativas para o pecado, devemos nos achegar a Ele com humildade e arrependimento, buscando a sua graça e o seu perdão. A verdadeira segurança e paz vem de viver em conformidade com a vontade de Deus, reconhecendo nossas falhas e buscando sua misericórdia. Quando nos aproximamos de Deus com um coração contrito e sincero, Ele nos acolhe e nos oferece a redenção. Devemos lembrar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar
e que sua misericórdia é renovada a cada manhã. Portanto, em vez de ceder à tentação de nos considerarmos exceções, devemos nos esforçar para viver de acordo com os princípios divinos, confiando na justiça e no amor de Deus para nos guiar em todos os momentos de nossa vida. Sabe, o inimigo quer nos isolar. Ele quer nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que ninguém nos entende e que podemos enfrentar nossas batalhas espirituais por conta própria. Ele sussurra em nossos ouvidos que podemos ter um relacionamento com Deus sem precisar da comunidade da igreja, da sabedoria da Bíblia, da intimidade da oração ou da orientação de um pastor. Ele nos diz que somos autossuficientes, que não precisamos de mais ninguém. Mas isso, meus amados, é uma armadilha. Uma armadilha perigosa que pode nos levar a um caminho de solidão e desespero. É como tentar atravessar um deserto escaldante sem camelo, sem água, sem bússola e sem um guia experiente. Você até pode tentar, mas as chances de sucesso são mínimas, não é mesmo? Imagine-se no meio de um deserto, sem nada para te orientar, sem ninguém para te ajudar. A sensação de desamparo é esmagadora, mas as chances de sucesso são mínimas, não é mesmo? A solidão pode nos fazer sentir perdidos, sem direção, e cada passo se torna mais difícil do que o anterior. A Bíblia nos compara a um corpo, onde cada parte é essencial para o funcionamento do todo. Nenhuma parte do corpo pode funcionar isoladamente. Se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. E em um corpo, cada membro precisa do outro. Assim também é na vida espiritual. Precisamos uns dos outros para crescer, para nos fortalecer e para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. A igreja, a palavra, a oração e a liderança espiritual são como os nutrientes que nos fortalecem, nos fazem crescer e nos ajudam a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Sem esses elementos, nossa fé pode se tornar fraca e vulnerável. Sem eles, ficamos fracos, vulneráveis e suscetíveis aos ataques do inimigo. Lembre-se, o inimigo está sempre à espreita, procurando uma oportunidade para nos derrubar. Mas quando estamos cercados por uma comunidade de fé, somos mais fortes e mais capazes de resistir às suas investidas. Deus nos criou para viver em comunidade, para compartilharmos nossas vidas, encorajarmos uns aos outros e crescermos juntos na fé. A comunhão com outros crentes nos dá força, nos dá esperança e nos ajuda a manter o foco em Deus e crescermos juntos na fé. Quando oramos juntos, quando estudamos a Bíblia juntos, quando servimos juntos, estamos construindo um alicerce sólido que nos sustenta nos momentos difíceis. A igreja não é um prédio, mas um corpo de crentes unidos pelo amor de Cristo. Não importa onde nos reunimos, seja em um grande edifício ou em uma pequena casa, o que importa é a união dos corações. Mas um corpo de crentes unidos pelo amor de Cristo, prontos para amar, servir e fortalecer uns aos outros. Quando estamos unidos, somos uma força poderosa contra as trevas, prontos para amar, servir e fortalecer uns aos outros. Então, não se isole. Busque a comunidade, busque a igreja, busque a comunhão com outros crentes. Juntos, somos mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Vivemos em um mundo que prega a tolerância, o respeito a todas as crenças e a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. É uma mensagem sedutora, que agrada ao coração humano, sempre em busca de atalhos e de um Deus à sua própria imagem e semelhança. Mas, meus amados, a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara com toda a clareza: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não são minhas palavras, nem as palavras de algum líder religioso, mas as palavras do próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para nos revelar o Pai
e nos mostrar o único caminho para a salvação. A Bíblia compara o caminho que leva à vida eterna a uma porta estreita e a um caminho apertado. Não é um caminho fácil nem popular, mas é o único caminho que nos conduz à verdadeira liberdade, à vida plena e ao relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. Hoje, desmascaramos algumas das mentiras mais perigosas do inimigo e confirmamos a verdade de Deus em cada uma delas. É importante estarmos vigilantes, pois o diabo continua a propagar suas mentiras, disfarçando-as de meias-verdades e usando pessoas desavisadas para espalhá-las. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos e deixe seus comentários abaixo. Vamos continuar firmes na verdade da Palavra de Deus e ajudar outros a encontrar o mesmo caminho. No primeiro comentário, você encontra conteúdos exclusivos para seu crescimento espiritual. Não perca! Obrigado por assistir. Que Deus abençoe sua jornada de fé e o mantenha firme na verdade. Até a próxima!